O que são as diretrizes clínicas ou Clinical Guidelines? De acordo com o documento Diretrizes Metodológicas, elaboração de diretrizes clínicas do Ministério da Saúde, as diretrizes clínicas são documentos informativos que incluem recomendações dirigidas a otimizar o cuidado prestado ao paciente. Desse modo, seu objetivo é melhorar a qualidade e a segurança do serviço de saúde, reduzir a morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida também. No SUS, essas diretrizes ganharam mais evidência ainda com a Lei nº 12.401 de 2011, a qual denominou as diretrizes clínicas baseadas em evidências como protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. É importante a gente lembrar que a elaboração de diretrizes pode ser feita pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias municipais ou estaduais e por outros serviços de saúde também. A partir dessa breve introdução sobre o assunto, vamos entender um pouco melhor do seu funcionamento com a ajuda do nosso professor convidado, especialista em avaliação e aprovação de guidelines, o professor Peter Abroda. Bom dia, professor, tudo bom? Vamos informar de que forma ocorre a elaboração desses guidelines, das diretrizes? Bom dia a todos. Primeiramente, o processo de elaboração de uma diretriz clínica, ele é um processo minucioso e demorado, mas ele tem uma justificativa para você fazer um documento realmente de uma qualidade incontestável, um documento de uma qualidade muito boa. E para isso, a gente tem 14 etapas pré-definidas. Para não me prolongar tanto, de forma resumida, as etapas se resumem em definir o tema da guideline que você quer construir, delimitar o escopo, que é basicamente o que você deseja atingir com esse trabalho, seu público-alvo, o seu tipo de estudo, definir perguntas a serem respondidas nessa guideline através da estratégia PICO, que P vem de população, o I de intervenção, o C de comparações e o O de outcome, que significa desfecho. Com essas 4 características, você constrói perguntas, constrói estratégias de busca para buscar soluções para essas perguntas, evidências para essas perguntas. Depois, seleciona artigos embasados nessas perguntas e aí você vai para os processos de avaliação, para deixar o trabalho mais subjetivo, menos subjetivo e mais transparente, para deixar ele de forma com uma didática melhor e com um conteúdo incontestável. Depois disso, você vai basicamente para a avaliação da qualidade das evidências, certo? Revisando os termos da estratégia PICO, que eu já falei. Depois disso, você vai calcular os níveis de força, de qualidade dessas evidências que você juntou através do sistema GRADE, que divide os níveis de força de evidências entre alta, moderada, baixa e muito baixa. É interessante você utilizar os 2 primeiros. Depois de fazer tudo isso, você escreve a sua guideline, dividindo em introdução, resultados, recomendação e referências. Mínima, né? Pode ter outros tópicos, mas é basicamente isso. Depois submete a análise externa. Feita a análise externa, você faz as alterações que sejam necessárias e redige o texto final. E aí você vai divulgar para a comunidade acadêmica. Depois disso, é apenas monitorar a avaliação de implementações e fazer as devidas atualizações periódicas que devem ser feitas. Certo. Para o caso de uma guideline que já foi publicada, ela pode sofrer algum tipo de modificação de acordo com o contexto local? Claro, pode sim. Uma guideline, é interessante a gente fazer modificações sempre que aquela guideline não se introduzir muito bem em algum tipo de população, algum tipo de cultura. E isso é interessante para conseguir difundir essa diretriz clínica entre as diversas culturas que a gente tem no nosso país e no mundo. A gente sabe que existem inúmeras culturas e são muito diferentes entre si, então é interessante a gente fazer esse tipo de alteração em pontos que não foram muito bem destrinchados na diretriz e que para aquela cultura é muito importante, enfim. É um ponto interessante a se analisar. Certo. E de que forma a pessoa aqui, fazendo a guideline, poderia fazer essas adaptações? Primeiro, você deve buscar as guidelines, as diretrizes do Ministério da Saúde. Se você tem uma diretriz do Ministério da Saúde sobre aquele tema que você quer, você faz alterações em aspectos pontuais, caso aquela diretriz não se encaixe
na cultura que você quer encaixar, na cultura, no aspecto organizacional daquela população. Então, aspectos que não foram bem destrinchados, você pode alterar. Agora, já quando você não acha essa diretriz, aí é interessante você procurar outras diretrizes na comunidade acadêmica e avaliar, né? Avaliar a qualidade dessa diretriz para você ter certeza da força, né? Da qualidade daquela diretriz para ser utilizado no seu em trabalhos, enfim, no que você quiser utilizar. Certo, professor Peter, muito obrigado pela sua colaboração. Bom dia. Bom dia a todos. E agora nós vamos chamar outra professora convidada, a doutora Giovana Mirage, que vai explicar um pouco sobre os métodos de avaliação da qualidade das diretrizes das guidelines. Olá, eu sou a doutora Giovana Midrade e vou informá-lo sobre a avaliação da qualidade de guidelines, baseando-me no documento Diretrizes Metodológicas, Elaboração de Diretrizes Clínicas, lançado em 2016 pelo Ministério da Saúde. Essa avaliação é feita por meio de instrumentos padronizados. Entre eles se destaca o que foi lançado pela Praise of Guidelines for Research and Evaluation 2, ou AGRI-2, que contém 23 itens com 6 domínios que serão explorados agora. O primeiro desses domínios é escopo e finalidade, que diz respeito ao objetivo geral da guideline, ao público-alvo e a questões específicas de saúde. O segundo é envolvimento das partes interessadas, que avalia se o ponto de vista dos usuários é representado e se grupos profissionais relevantes também são contemplados. O terceiro é domínio rigor do desenvolvimento, que avalia se estão sendo utilizados métodos sistemáticos para associar as recomendações dessa guideline com evidências científicas. Essas recomendações também devem levar em consideração os benefícios e os malefícios e também os efeitos colaterais das propostas de conduta. O quarto é domínio clareza da apresentação, que diz justamente sobre a linguagem da guideline, a estrutura e o formato. O quinto é domínio aplicabilidade, que diz respeito à implementação da guideline, levando em consideração as questões organizacionais e também de recursos. E, por fim, domínio de dependência editorial, que diz respeito aos conflitos de interesse para a elaboração das recomendações. Para exemplificar um tipo de guideline que passou por essa avaliação, nós temos os protocolos de atenção básica Saúde das Mulheres, que foi feita por uma colaboração do Ministério da Saúde com o Hospital Sírio-Libanês. Nesse documento, fica claro que foram consultados núcleos profissionais que trabalham com atenção básica, bem como foram utilizados consensos de bases de dados, tanto nacionais quanto internacionais, e também que houve uma fase de validação interna antes de haver essa publicação. Como podem ser feitas a difusão, disseminação e a implementação das diretrizes? Primeiro, devemos compreender as terminologias. A difusão se refere basicamente à distribuição da informação. Já a disseminação, ela se trata de uma transmissão mais orientada a um público um pouco mais definido, pois tem o objetivo de melhorar os conhecimentos e as habilidades dos atores envolvidos. E a implementação significa basicamente aplicar a diretriz na prática clínica. O grupo Cochrane, por meio do Effective Practice and Organization of Care, enumerou as estratégias importantes na implementação de práticas clínicas nos sistemas de saúde. São elas: material clínico impresso, que se refere a recomendações publicadas e impressas para auxiliar o atendimento clínico. Encontros educacionais, que englobam a participação de um profissional de saúde em conferências, aulas, oficinas ou sessões de treinamentos para introduzir a maturação de conhecimentos específicos. Consultor acadêmico, que se refere a uma pessoa com treinamento que vai ao encontro do profissional de saúde no seu local de atendimento para fornecer a informação com a intenção de modificar o comportamento desse profissional. Há também o líder de opiniões local, que é o profissional identificado pelos seus colegas como tendo um papel de influência educacional. Também temos da auditoria e feedback, que é a síntese do desempenho clínico de um serviço de saúde, num período de tempo específico, com a proposta de mudar ou de aprimorar o comportamento dos profissionais de saúde. E uma meta da auditoria e feedback é identificar a percepção dos profissionais de saúde sobre seu desempenho atual,
o que, sem dúvidas, possibilita um estímulo para as suas melhorias. Alertas. É uma informação específica delineada para estimular o profissional de saúde a lembrar da informação e especialmente das orientações que visam o benefício do paciente, ou evitar a intervenção que possa causar dano. Intervenções customizadas são estratégias para melhorar a prática profissional, planejadas para identificar as barreiras e implementar mudanças. É importante lembrar que existem algumas barreiras que podem impedir a efetividade das intervenções, como os desincentivos financeiros e também as incertezas clínicas. E por último, mas não menos importante, também temos as intervenções multifacetadas. Basicamente, elas incluem 2 ou mais estratégias e têm como meta manejar diferentes barreiras no sistema. E agora, você se sente mais capacitado para explanar sobre guidelines? Agradecemos a sua atenção.